Acho que agora estamos ao vivo. Isso aí, muito bem. Já tem pessoas entrando aqui. Bem, Anderson, Fabiane, Marcelo, Patrícia, Thelma. Estamos sendo gravados a partir desse momento. Eu já vou começar fazendo as apresentações, porque depois nosso conteúdo aqui na Fenalto. Então, vamos lá começar com as apresentações. Temos aqui 4 jornalistas especializados em jornalismo automotivo. Temos aqui, eu não sei como está a disposição de vocês, então não vou falar direita e esquerda, porque eu não sei se todo mundo está vendo a mesma tela. Mas, senhor Henrique Rodrigues, vou começar por você, editor da revista Quatro Rodas. Temos Paulo Campo Grande, redator-chefe da revista Quatro Rodas. E o meu colega parceiro aqui, Renan Oliveira, jornalista da Cox Automotive. Vamos agora começar esse nosso papo aqui sobre tendências do mercado de 2021 para a indústria automotiva. Eu sei que esse congresso aqui da Fenalto tem muito foco na questão das vendas de carros seminovos, né? É um congresso para lojistas de marcas também, que é um filão muito importante que está em plena recuperação nesse ano de 2020, apesar de todos os desafios que esse ano tem nos preparado, enfim, obrigado a enfrentar. Mas aqui nesse painel a gente também vai trazer um pouco da visão do mercado de 0 quilômetros, o que está vendo por aí de tendências de novos produtos dessa indústria também. A gente, inclusive, tem um tópico aqui para mostrar, para falar quais são os principais lançamentos que estão sendo previstos aí para o próximo ano, que podem mexer aí com o mercado, quais são os segmentos que vão estar mais aquecidos. Acho que tudo isso vai servir de insumo para vocês que assistem, vocês lojistas, executivos de instituições financeiras, enfim, todo mundo que participa dessa cadeia da indústria automotiva. Acho que a gente vai poder contribuir aqui com vários ingredientes para a gente sair desse congresso ainda mais informado e podendo explorar ainda mais esse nosso setor. Bom, vamos lá então, deixa eu fazer aqui uma primeira observação. Nós temos uma aba aqui de Q&A, né, que é em inglês Questions and Answers, né, que é uma ferramenta de perguntas e respostas que vocês, participantes, podem nos enviar perguntas à medida que a gente está conversando, trocando uma ideia. Eu e o Renan vamos sempre ficar de olho nessa aba aqui de perguntas, temos o chat também para vocês participarem, então fiquem à vontade. Na medida que a gente for conversando, vocês podem fazer uma intervenção, a gente responde aqui para vocês também. E logo mais eu vou colocar aqui uma enquete para saber de vocês qual é o lançamento mais importante previsto para 2021, na sua opinião. A gente quer saber a sua opinião, que está acompanhando aqui com a gente nesta live. Mas é isso, acho que todas as instruções foram devidamente apresentadas, junto com os nossos participantes aqui. Acho que a gente pode começar a trocar essa ideia. E o primeiro tópico que eu trago à nossa mesa virtual aqui é uma questão que tem sido cada vez mais debatida nas nossas redes sociais. A gente percebe isso sempre que a gente cobre novos lançamentos agora nesse ano de 2020, e a própria KBB, ela tem um acompanhamento mensal de preços, né, para ver quais são as tendências de aumento, redução de preços do mercado. A gente faz isso mensalmente com o nosso monitor de variação de preços. E isso nos dá um panorama de como é que está a temperatura do mercado, né? E a gente sente que o mercado de 0 quilômetro está sendo, enfim, está tendo muita incidência de aumentos, né? Aumentos significativos nos preços. E isso impacta muito mais o segmento que a gente chamava antes de carro popular, né? Há 2, 3 anos, 4 anos atrás, a gente tinha carros populares vendidos ali na faixa de R$30 mil, R$32 mil. Hoje é muito raro você ver isso, se não impossível você encontrar isso dentro das opções de carros 0 quilômetros no mercado, dada toda a conjuntura que a gente vem enfrentando de pandemia, que é o volume de vendas, a incidência do dólar, enfim. Então, eu queria trazer primeiro essa pergunta aqui para a nossa mesa de debates. O que vai ser desse segmento de carros populares? Assim, ele está se transformando? É uma questão temporária de não conseguir ligar essa demanda de carros com preços mais acessíveis pelo tamanho do mercado que a gente está enfrentando esse ano, ou se é uma tendência também, alguns podem apontar de uma exigência maior do consumidor por mais tecnologia, e isso vai deixando os carros consequentemente mais caros, então os preços não conseguem voltar para aqueles patamares que a gente chamava pejorativamente no passado como carros pé de boi, né, que só tinha no máximo ali direção e vidro elétrico, que já estava bom.
Queria começar então com você, Henrique Rodrigues. O que você pode nos dar aí de panorama a esse respeito? Olha, hoje é bem difícil você dizer que os carros mais baratos do Brasil são carros populares, porque você não encontra mais um carro básico pelado, né? Hoje um carro tem no mínimo uma direção elétrica, uma trave elétrica, um ajuste do espelho, e ele custa a partir de R$ 38.000, que era o valor de um carro intermediário, um compacto intermediário há 3 anos atrás, né? E para você procurar um carro mais completinho, com ar-condicionado, um rádio, uma central multimídia que todo mundo quer, já tem que levar o seu orçamento aos R$ 55.000 no mínimo. A média hoje é R$ 60.000 para você começar a pensar num bom carro 1.0 completinho, que não pareça um carro popular pé de boi. Isso é um pouco impactante você pensar isso, né? R$ 60.000 há 5 anos atrás era um carro médio, era um Golf, né? Exato. Mas é culpa da inflação, de dólar, todos esses aumentos sucessivos de preço. Renan, você que acompanha também os noticiários, né? Qual que é o patamar, assim, quais são os carros mais baratos que a gente tem hoje, assim, uma fita aproximada disponível de carro 0 km? Hoje, os carros mais baratos do Brasil são Mobi e Kwid, né? O Kwid que sofreu reajuste recentemente, e sua versão mais completa ali, que não difere muito da intermediária, já passa dos R$ 50.000, né? Como o Henrique bem falou. São as duas opções que o brasileiro tem ali de subcompacto. Tem o Up, que está aí ameaçando sair de linha, mas já está num patamar de preço também mais elevado, e provavelmente vai servir para 4 pessoas só, né? Foi o que a Volks conseguiu fazer aí para não ter que mexer no projeto. E além disso tudo, essas questões colocadas pelo Henrique, tem com o problema do dólar só acontece porque a gente não tem uma cadeia completa aqui de fornecedores. Então, quando a gente precisa de algumas peças que só existem importadas, isso acaba dolarizando o preço do carro, né? Exatamente. Essa é uma questão bem relevante, né, nessa temática, porque além da gente ter um impacto nesse mercado na questão do volume de vendas, né, se a gente for parar para pensar, a gente teve mês aí em que nenhum carro foi produzido esse ano, né, quedas astronômicas de mercado. A previsão da Anfavea, inclusive, é terminar 2020 uma queda de 31% em relação aos 2,6 milhões de carros que a gente comercializou isso 0 km em 2019. Então, essa questão do custo de produção para enquadrar o preço de um carro com um volume tão pequeno, a conta acaba não fechando, né, PCG? Acho que esse também um fator que é difícil também ser equilibrado. O que você acha? Não, essa questão da escala aí sempre foi um problema para o Brasil, embora ultimamente, principalmente nesse segmento, já tinha ficado para o passado. Mas uma vez que o mercado retraiu, aí esse tema volta aí em evidência, né? Mas eu diria que a questão dos populares é um pouco das duas coisas, um pouco do dólar, né? E um pouco também do conteúdo. Porque se você voltar lá quando o carro popular foi instituído, né? Nos anos 90, era um carro básico que custava $7.350, né? Que hoje, se você fosse converter por 5,40, daria 39.690, R$ 40.000. Então, você pagaria R$ 40.000 naquele Mille LX, a LX não, Alvorada, né, que chamava, e o primeiro, né? O Mille Electronic, o Corsa, etc. Então, quer dizer, se fosse o mesmo carro, estaria custando 40 mil. Só que como ele tem mais conteúdo, e ainda mais conteúdo importado, né? Porque essa parte da eletrônica, aí é natural que ele vá subir para 50 mil. E é uma coisa assim que também as fábricas brasileiras não tinham, elas tinham que se posicionar. Por quê? Porque quando o mercado abriu, começou a chegar lá os chineses, que já vinha com central multimídia, ar-condicionado, airbag, por um preço inferior, igual ao nosso básico. Então, eles tiveram que pôr mais conteúdo, né? Sim.
Obviamente que eu acredito numa coisa que a indústria, os executivos falavam, que quando você começa a produzir aqui, aí a história é outra, né? Porque tem o custo do Brasil, etc. Mas, enfim, somando e dividindo, eu acho que pode ser que, se com o tempo, tem aquela coisa da tecnologia baratear, você falou, será que vai voltar o carro básico? E pode ser também que o mercado sinalize ali, ó, eu reclamei que meu carro não tinha nada, mas pode tirar agora, porque eu prefiro pagar menos. Então, Exatamente. Essa vai ser uma discussão, né? Porque se a gente for pensar que a previsão da Anfávia, que inclusive teve hoje uma participação do Luiz Carlos, né, o presidente da Anfávia, comentando que a perspectiva deles de voltar a um patamar de 2019 de vendas aqui no Brasil, isso só vai acontecer em 2025. Ou seja, um mercado que está preparado para produzir 5 milhões de automóveis, que é o caso do Brasil, e a gente está vendendo menos de 2 milhões, que é o que vai acontecer esse ano, é esse segmento que depende muito da escala, principalmente para as 4 grandes montadoras que atuam bastante, né, historicamente nesse segmento, isso acaba sendo uma conta perversa, né? Assim, não tem como negar isso, porque se você projeta um carro para ganhar um volume de vendas, esse volume não chega, ou você aumenta o preço para pagar o projeto, ou você acaba com essa oferta, né? Agora, daqui até os próximos 2, 3 anos, que a gente vai ter esses carros populares, que é que nem o Renan falou, que tem a central multimídia já mais conectada, mais moderna, que tem 2, 4, 6 airbags, né? A gente tem carro popular hoje com 6 airbags, ESC, né, que é o controle eletrônico de estabilidade, que vai ser obrigatório, né? Já era para ter sido, se não me engano, e isso foi adiado um pouco, mas enfim, vai ser obrigatório daqui para frente. Tecnologicamente, esses carros estão ficando mais caros. Sem o volume para compensar esse investimento, fica difícil imaginar como vai ser esse segmento de carro popular nos próximos anos, né, Henrique? Acho que a gente volta sempre para um círculo vicioso nessa discussão. Sim, sim, principalmente porque o carro ele tem que se tornar mais completo agora, né? As normas de segurança de emissões, inclusive do Rota 2030, eles obrigam que o carro seja mais caro. Então, é um grande... uma grande incógnita. Será que o consumidor vai querer voltar a comprar um carro só com ar e direção? É difícil, né? Porque mesmo os últimos que sobraram, eles são meio rejeitados. Não só no mercado de novos, como no de usados também, que já se acostumou ao carro mais completo. Exato. Então, agora, é um caminho sem volta. A tecnologia tem isso, né? Quando você acostuma com a tecnologia, com os recursos da modernidade que facilita a sua vida e tal, você não consegue voltar, né? Mas é interessante também pensar que nesse movimento de pouco volume, uma parcela grande do mercado que poderia estar inserida no universo de carro 0 km acaba não entrando. Por exemplo, se a gente pegar o ranking da Fenabrave dos 10 carros mais vendidos em 2015, 2016, quando a gente estava no auge ali da última crise, né, antes dessa da pandemia, a gente via dentro desse ranking de 10 carros mais caros. A gente via Corolla, a gente via SUVs, ou seja, carros com maior valor agregado. Enquanto o mercado foi se expandindo, a gente foi chegando perto ali, caminhando perto das 3 milhões de unidades, que era o que a gente estava prevendo para esse ano, nesse mesmo ranking de 10 começou a aparecer carros mais populares, segmentos mais de entrada. Ou seja, isso é um indicativo de que, com um volume maior, existe uma demanda que ainda pode entrar nesse segmento. Então, talvez aí, com esses novos entrantes, ainda surge espaço para um carro popular um pouco mais pelado. O que você acha, Renan? Ou você acha que esse caminho já é sem volta? Eu acho que o grande segredo está no volume. Quando as marcas conseguirem ocupar principalmente o volume que está instalado, né, eles têm capacidade instalada para produção, mas não conseguem fabricar porque o mercado está comprando, o mercado está em baixa e tal. Então, a partir do momento que o mercado começar a se aquecer e a gente vê um movimento das fábricas conseguirem ocupar os terceiros turnos, ou até mais ali, fazer a fábrica funcionar durante todo o dia, provavelmente a gente vai ver esse movimento de um carro
não muito mais simples. Eu acho que hoje o brasileiro não vai abrir mão de um retrovisor ar direção. Eu acho que esses são itens que, inclusive, no pós-venda ali, né, no acessório na concessionária, ou mesmo o cara comprou o carro sem, ele já procura uma loja para colocar. Então, são itens que o brasileiro já se acostumou, que o brasileiro quer no carro, e de qualquer forma os fabricantes vão ter que oferecer. Mas esse custo a mais pode ser compensado por um volume de fabricação maior, caso o mercado se aqueça e volte aí para perto dos 3 milhões. Então, a gente pode dizer que também um ingrediente fundamental para essa recuperação do mercado é o poder de compra do brasileiro, né? Que também foi muito afetado por essa crise como um todo, né? Obviamente, não é só o setor de carros que vem sofrendo, né, esses desafios, mas o poder de compra do brasileiro, por ter sido ou essa incerteza, né, no futuro, uma certa instabilidade no horizonte, acaba fazendo com que as pessoas não assumam, né, um investimento desse, né, que é comprar um carro, que tem uma série de custos envolvidos. Então, acho que a gente pode dizer que o dólar é conjunturalmente sempre um vilão, porque ele impacta diretamente o custo de produção de um carro unitariamente. Mas, se o brasileiro pode comprar carros, esse volume aumenta, a gente vê um pouco mais esses carros populares tendo mais penetração. E aí, por que é isso importante trazer essa discussão também aqui para esse fórum da FENALTO? Porque existe uma relação, né, do mercado 0 km com o mercado de usados. Eles acabam dependendo um do outro porque é uma corrente, né? Quanto mais pessoas comprando carro 0 km, você tem mais abastecimento também nos pátios das lojas multimarcas para revender esses carros para o público que procura carro usado. Então, assim, eu acho que vai ser um desafio também para a indústria no próximo ano equilibrar essa relação em termos da oferta de carro 0 km para irrigar ali na ponta os carros usados. E a gente tem acompanhado no nosso monitoramento de preços que os próprios carros usados estão com uma tendência mais elevada, porque eles estão sendo a tábua de salvação ali do consumidor que quer trocar de carro, mas, nossa, o 0 km agora está um passo muito grande. Melhor é procurar um custo-benefício mais atraente em um carro usado. Você acha que isso vai ser uma questão também que vai ser interessante a gente observar, PCG, essa relação entre 0 km e usado? Sim, a gente tende a achar que são setores independentes, até rivais, né? Mas não, eles têm ali uma relação de parceria mesmo, né? Até porque o carro é muito caro no Brasil, você não consegue comprar, usar e descartar, entendeu? Dar de presente para alguém. Você precisa... Daí os índices de desvalorização, né, tão valorizados para nós, né? Então, porque você precisa vender. E a loja, a concessionária de zero, sabe que precisa pegar o usado do comprador para vender o dele, né? Que pavimenta a estrada da aquisição do 0 km. Então, o setor de usados, ele tem esse papel importante ali de absorver essa demanda, né? Essa demanda, né? Esse fornecimento de veículos e também repassar, né? Vender para quem está nesse segmento, aí, por preferência ou por necessidade. Né? Exatamente. E uma coisa vai puxando a outra, né? A gente já está falando aqui desse custo de produção no Brasil, que é muito dolarizado, que impacta as margens das fabricantes, impacta no volume também, porque os carros mais caros, o poder de compra diminui. Então, toda essa conjuntura acaba fazendo com que o Brasil também passe a ver, sendo importado para cá, projetos de outros países que, de repente, têm um contexto ali econômico um pouco mais favorável, né, com mais incentivos, para as fabricantes poderem produzir, porque a fabricante, sendo uma empresa multinacional, todas as suas sedes ficam competindo, né, para saber quem vai receber mais aporte financeiro, para desenvolver e tudo mais. E seja importando projetos para fazer aqui, ou importando o próprio carro mesmo, a gente está vendo, está vislumbrando aí para 2021 um movimento que pode se intensificar nos próximos anos de projetos da Índia.
A gente viu já a China entrando com força aqui no mercado brasileiro e hoje já está num patamar até muito mais maduro do que a gente via no começo da década passada. Hoje os carros de marcas chinesas já não tem mais tanto aquela pecha de instabilidade, enfim, desconfiança. Mas a gente também vai ver muito carro da Índia vindo para aqui. Eu até queria puxar o Renan nessa parte que ele ficou especialista nisso numa pauta que ele fez, dos SUVs, né? Parece que está pipocando por aí uma nova onda de SUVs subcompactos que vem lá da Índia. Conta um pouco para a gente como é que vai ser esse fenômeno, esse segmento. Bom, primeiro a gente tem que entender por que SUV subcompacto, né? A Índia, ao contrário do Brasil, aqui a gente dá vantagens fiscais para carros com motores menores, né? 1.0 paga menos imposto. Na Índia, isso é tratado pelo tamanho do carro. Um carro até 4 metros de comprimento paga menos imposto. Então, as marcas locais, né, multinacionais, se dedicaram a esse segmento de carros até 4 metros. Antes a gente via sedã, via um hatchzinho, tudo com menos de 4 metros. Só que com esse aumento da procura e do desejo do consumidor pelo SUV, passou a desenvolver uma espécie de SUV. É porque é difícil a gente decidir o que é SUV, né? Tudo é SUV, nada é SUV. Mas um SUV subcompacto que remete àquela história do Taigun lá, que era aquele conceito do SUV do Up e tal, aquela coisinha pequena, mas com altura do solo mais alta, linhas mais retas e tudo mais. Então, se baseou nesse tipo de conceito de carro para produzir em larga escala e fez um sucesso assim absurdo na Índia. Acho que começou com o Hyundai e Kia, o Venue e o Sonet, são 2 produtos deles que fizeram muito sucesso e todas as marcas estão indo atrás. A Nissan já lançou, a Renault pretende lançar, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Bom, alguns carros aqui, principalmente de entrada, estão começando a ser descontinuados. O March já foi, Sandero pode ganhar uma nova geração ou não, né? A gente não sabe ainda dos planos concretos da Renault, que sempre demora um pouco mais para definir e tudo mais. E aí surge essa oportunidade de você importar esse projeto, porque é um projeto que já está pronto, né? Você já tem ali tudo que você precisa para fazer aquele carro, toda a parte de desenvolvimento ela já foi paga pela divisão indiana da empresa ali. E aí você consegue já amortizar uma boa parte desse custo, né? Em vez de você gastar, de repente, aí 1 bilhão num projeto totalmente novo, você gasta aí 600 milhões, digamos, para adaptar a sua fábrica, para fazer os testes de rodagem e tudo mais. E aí esse tipo de produto pode ser a grande tábua de salvação aí dos carros ou populares ou nem tanto populares, mas que façam com que as marcas consigam voltar a oferecer, de repente, um SUV para PCD, porque tá rareando já, né? Tá ficando em falta no mercado, e ao mesmo tempo um valor de custo mais baixo para produzir, mas com um valor agregado por conta do modismo do SUV, né? De todo mundo querer SUV, um pouco maior. Então você traz um carro que originalmente poderia custar ali 40, 50, 60 mil reais para atuar numa faixa de 65 a, de repente, 85, que era onde os SUVs compactos que a gente conhece aí, Renegade, Creta, Kicks, atuavam, mas foi aumentando, não consegue mais atuar nessa faixa. Você vê aí a grande maioria das versões automáticas, que são as mais desejadas, excluindo as poucas opções PCD que ainda existem, elas partem aí de perto de 90 e algumas marcas já praticam acima dos 100 mil. Então, já são carros que não atendem mais, né? Essa faixa que exatamente. Então, você tem uma demanda por um carro altinho, um SUVinho e tal, etc., na casa aí dos 70 mil, e ao mesmo tempo você já tem um projeto semi-pronto que você só precisa adaptar ao mercado brasileiro, porque tem algumas questões de equipamento, de mudar o lado do volante, esse tipo de coisa, com um custo consideravelmente mais baixo. De repente você economiza 30%, 40% aí no seu budget. E que faz toda a diferença no final das contas. Agora, aproveitando o mote de uma matéria que eu vi hoje ou ontem na Quatro Rodas, sobre se tudo é SUV, nada é SUV, era mais ou menos assim a chamada de vocês. O que
é um SUV ou não. Henrique, você acha que esses SUVs subcompactos, eles têm a vocação para serem um meteoro, tal qual foi o SUV compacto para os hatch médios? Esses SUVs subcompactos vão ser para os hatches pequenos? Ou pode haver uma convivência, uma coexistência entre hatches pequenos populares e esses SUVs subcompactos? Olha, isso é uma questão muito complicada e eu tiro como exemplo o Renault Kwid. Porque antes do lançamento do Kwid, na fase da pré-venda, ele era anunciado como SUV dos compactos. As pessoas chegavam para fazer a encomenda do carro, chegavam, davam o sinal na compra do carro. E quando elas viram o carro ao vivo, elas se impressionaram negativamente com o tamanho do carro. Ele parecia, né? Nas fotos ele parecia bonito, com boas proporções, e na realidade é um carro de 3,60 m. É um carro bem pequeno, ele é estreito, né? Então, isso causou muita rejeição. E o Renault Kwid, ele teve seus altos e baixos até hoje, mas ele continua ali como um carro de entrada. As pessoas não viram nele o SUV. Acho que o desafio desses SUVs subcompactos é eles se afirmarem mesmo como SUV, agregar valor à imagem deles, e aí sim você conseguir trabalhar como um segmento que pode realmente ser substituto dos carros compactos. Mas eu acho que ainda vai ter pelo menos uns 10 anos para você entender se está tendo essa migração para esse segmento. Porque o segmento de hatch compactos ele é muito forte, ele é muito grande. Então, para você ter, né, uma resposta de algum concorrente que não está pensando em fazer isso, leva um bom tempo. Como foi com o EcoSport. O EcoSport, até ter um bom concorrente, levou quase 10 anos. Exatamente. Mas aí, quando chegaram, eles chegaram com tudo, né, PSG? Chegaram com tudo e acabaram com o EcoSport, enfim. Eles acabaram com o EcoSport, né, que foi... Assim, estamos sendo muito impressionistas, né, o EcoSport segue, mas... com certeza agora com uma forte concorrência ele acabou perdendo o protagonismo que ele tinha, mas quando os SUVs compactos se firmaram, os hatches médios eles praticamente, né, foram embora. Os sedãs resistiram, né, porque tem um tipo de público parece mais fiel. Tá certo que eles também estão numa fase mais declinante, né, mas por muito tempo resistiram ali numa certa estabilidade. Agora os SUVs compactos acabaram dominando. E aí, PSG, você compartilha dessa visão do Henrique? Os SUVs compactos, se vierem, que inclusive já tem vários flagras aqui no Brasil, né? Do Hyundai Venue, já, né, rodando em testes por aqui, ou seja, estão pipocando na área mesmo, mas você acha que os testes compactos estão um pouco mais salvos desse fenômeno, PSG? Não, eu acho que é o que o Henrique falou, que o SUV que agora não vai ser subcompacto, né? Porque a gente tem que chamar de alguma coisa menos que compacto. Eles têm que entregar, né? Eles não podem só prometer, eles têm que entregar aquele benefício, corresponder à expectativa do consumidor. Então, assim, eu acho que se eles fizerem isso, eles vão conseguir substituir os hatches, sim. E eu tenho uma teoria que é uma conspiração, é uma provocação, né? Que eu falo assim, que o único segmento que vai sobreviver aos SUVs são as picapes, né? Porque os SUVs não conseguem ter caçamba, né? Se tiver, vira picape. Mas eu acho também que é isso mesmo, vai ser que nem uma praga na lavoura, assim. Agora, eu já comentei isso com dirigentes, com presidente de montadora, e eles ficaram assim olhando para mim calados, assim, concordaram, entendeu? Porque para eles é um problema também essa coisa da estratégia deles planejar o produto a longo prazo, né? Mas eu acho também que, como tudo é meio modismo, que uma hora vai voltar, né? Uma hora a pessoa vai cansar de andar lá em cima, vai querer sentar rente ao chão, sentir o carro, dirigir, sei lá. Pode ser que eu esteja sonhando que essa geração de interagir com o carro talvez não se interesse muito. Não se interessa. Mas, enfim, mas até por questão de modismo mesmo, de vamos fazer o mercado rodar, então vamos provocar outros sentimentos nas pessoas, uma hora o reinado do SUV vai acabar. Como o Henrique falou, leva tempo, né? Vai demorar, mas é isso aí. Então, acho que no momento vai ter essa debandada, eu acho que os hatches vão dançar, sim, senhor. Eu acho que isso se conecta com o que a gente tem falado agora, né? Um mercado menor,
qualquer produto que possa aumentar a margem de ganho para as fabricantes se recuperarem também, né, desse tombo que a indústria teve, acho que vai ser visto com bons olhos. E aí, claro, com todo esse ambiente favorável aos SUVs, essa chegada dos SUVs subcompactos parece ser mera questão de tempo aqui para o Brasil. É claro que a gente tem que ver a aceitação. O consumidor brasileiro tem outros tipos de exigências, não tem um indiano, né, é um mercado diferente. Mas o produto tem um apelo importante. Então, pensando no mercado menor, ali em 2022, a gente ainda vai estar se recuperando, né, dessa crise. Talvez seja uma aposta das fabricantes. Então, para quem quer acompanhar aí o cenário que está por vir, fiquem de olho nesses projetos que podem vir da Índia. Pode ser um novo segmento aí de SUV subcompactos. E aí, falando já também do que está vindo por aí, o PCG falou de picapes. A gente recebeu uma pergunta aqui, e antes de eu entrar nessa pergunta, eu vou primeiro lançar uma enquete aqui. Estou lançando uma enquete para todos vocês, participantes, responderem para nós. Qual lançamento você acha que será o mais importante em 2021? Lembrando que nem todos esses lançamentos estão cravados em pedra. Alguns são rumores muito fortes, outros são rumores fracos e outros são já... Mas respondam aí para a gente ver o que vocês vão esperar mais no ano que vem, para a gente no final dar aqui os resultados, porque a gente vai entrar neste assunto agora. Mas antes, deixa eu ver aqui a pergunta que nós recebemos. A Ana Renata sempre nos acompanha, aqui da Cox Automotive, diretora-geral. Ela perguntou sobre carros elétricos, né? Se o brasileiro tem interesse nesses carros, se o preço pode ser uma barreira para isso. E eu vou fazer um merchandising do canal da KBB Brasil, porque nós lançamos recentemente um vídeo falando justamente isso, investigando o que o Brasil precisa fazer para fomentar os carros elétricos aqui, porque, como ela falou, hoje o preço deles são carros de luxo, né? A gente tem um J2 elétrico, que eu confesso que esqueci o nome, acho que é IEV20, né? Isso. IEV20. Ele custa 140 mil reais, 150 mil reais, é um carro de 3 metros. Então, assim, é muito caro, é um preço impraticável para uma realidade da que ele foi feito. Ele foi feito para ser um carro urbano, utilitário, que a pessoa compre e resolve sua vida, casa, trabalho, ele está perfeito para isso. Mas não num contexto de 140 mil reais, né? Acaba sendo impeditivo. E o Brasil falta muito ainda. Falar de carro elétrico aqui no Brasil é uma discussão que ainda está engateando, porque a gente não tem nenhuma política de incentivo muito clara para os elétricos. Depois do Rota 2030, a gente teve uma equalização ali de IPI, que é um cálculo entre eficiência e peso do carro, que pode ser que o carro elétrico pague 7% de imposto sobre produtos industrializados, mas também pode fazer com que ele pague mais do que um carro a combustão muito leve. Porque essa alíquota depende de uma relação de peso e consumo, ou seja, não é exatamente um fomento aos carros elétricos, como a Europa fez. A Europa dava subsídio para você comprar o seu carro elétrico, né? O governo pagava parte desse custo, enfim, tirava imposto, né, na produção desses carros, fomentava a construção e desenvolvimento de redes de abastecimento nas cidades, enfim, tem uma série de conjuntos de fatores de demanda induzida muito importantes para você fomentar esse mercado que aqui no Brasil a gente não vê. Então, acho que falar de carro elétrico aqui no Brasil, infelizmente, ainda depende muito de uma posição mais clara do governo de ter um interesse de trazer essas tecnologias para cá e, de fato, transformá-las numa alternativa, né? Mas há quem ache que antes do carro elétrico a gente vai explorar outras matrizes de energia, como, por exemplo, carros turbo a etanol, que é um projeto que a FCA está trabalhando, né? A gente tem um biocombustível aqui que não é zero emissões, mas, querendo ou não, é menos poluente do que gasolina, né? O que você acha disso, Henrique? Você acha que a gente vai passar por um passo antes de pular para o elétrico, ou a gente já deveria abraçar os elétricos, tendo em vista que daqui 10 aninhos, ou melhor, daqui 5 anos, a Noruega já não vai ter mais carro a combustão sendo vendido, e daqui 10, Reino Unido também. Ou seja, lá fora, lá na Europa, que é da onde a gente importa muita tecnologia, ninguém vai estar mais andando de carro a combustão. Então, como é que vai ficar o posicionamento do Brasil nesse jogo? Então, assim como o elétrico, o incentivo para o carro brasileiro seguir alguma tecnologia eficiente, que seria, no caso, o turbo a etanol,
também depende de incentivo do governo. Ou pelo menos, não um incentivo direto, mas um incentivo que faça com que a indústria caminhe nesse sentido. Porque, por exemplo, tudo bem, nós temos o motor etanol, nós dominamos o motor etanol, mas desde que o carro flex foi lançado, há quase 20 anos, não há uma evolução prática do sistema, que está ali trabalhando ruim com álcool e trabalhando com motor também ruim com gasolina. Ele está no meio termo que não otimiza a eficiência do motor em nenhuma dessas situações. Se você tem esse incentivo, por exemplo, redução do IPI para motor só a álcool, você vai ver a indústria caminhando para otimizar seus motores para queimar etanol, e isso vai ter uma potência melhor, um consumo melhor com o etanol. E aí, beleza, alcançamos um nível de eficiência. Só que no atual patamar, e sabendo que isso demora alguns anos para ter um efeito, né, é completamente inviável pensar que isso vai acontecer antes do elétrico. E o elétrico também não tem essa perspectiva tão boa, porque até para você fabricar um carro elétrico no Brasil hoje, e como nós falamos, o nacionalizar é muito importante na produção, sai caro. Um presidente de uma fabricante que vende carros elétricos estava me contando que para eles fabricarem um carro elétrico no Brasil, eles precisariam importar a bateria. Para você importar a bateria, que pode pegar fogo, você tem que botar um pequeno número de baterias num container específico, especial, com uma distância de segurança, e despachar para o Brasil. Então você encarece esse processo logístico. Não é um carro montado, não é um componente simples. É uma bateria que está ali ocupando muito espaço por segurança. Então, para essa empresa, é mais seguro e mais fácil importar um carro elétrico montado, por maior que ele seja. E por mais caro que seja esse trâmite. É por isso que hoje a gente só fabrica no Brasil carro híbrido, porque a bateria de um carro híbrido é pequena. Sim. Então, em um container você consegue colocar mais baterias. Né? E não existe também fabricação de bateria automotiva no Brasil, por mais que nos nossos países vizinhos, e até no Brasil, exista mina de lítio, mina de minerais que são usados na fabricação de baterias. Ou seja, o insumo está aqui perto, mas ao mesmo tempo muito longe, dada, enfim, a nossa situação, o contexto industrial. Você gostaria de fazer algum adendo aí, PCG, nesse debate sobre os elétricos? Não gostaria, não. Você acha que está muito longe? Está muito longe da nossa realidade, PCG? Você acha que a gente está discutindo devaneios aqui? Não, é porque essa questão do elétrico é muito complexa, né? Começa no carro elétrico que é muito... Tem muito que se falar, né, sobre ele, né? Sobre como ele é construído, né? Porque, assim, para fazer bateria, você... Por exemplo, se a energia que alimenta as baterias for limpa, né? Que já não é todo mundo que consegue. Mas, enfim, vamos falar. Mesmo que a energia seja suja, o quilômetro rodado com carro elétrico é mais limpo do que 1 quilômetro rodado com carro a combustão. Mas, enfim. Mas para fazer bateria, você tem aqueles monte de terras raras. Você prejudica muito o meio ambiente. Bom, isso é uma questão. A outra questão é o Brasil, né? Eu acho que se a gente tivesse incentivo com essa tecnologia do etanol, né? E pesquisa nesse sentido, a gente poderia esticar muito ainda a vida útil do motor a combustão, por causa daquela história do ciclo, né? da produção da cana no tanque ali. É um combustível limpo, né? Porque a poluição gerada na produção é recuperada ali na queima. Né? Bom, tem uma engenharia ali, um ciclo. Mas aí você tem toda uma indústria ali, dentro da indústria, eu imagino que tem ali as marcas que estão na vanguarda. Outra coisa, a gente perdeu o bonde da história de poder investir e fazer a bateria, o nosso motor localmente. Né? Mas dentro da indústria, que acho que não é nossa, né? Existe gente que está na vanguarda do elétrico e que vai incentivar isso e vai querer trazer para cá, mas existe gente que está ali feliz com o estado das coisas, né? E que quer manter desse jeito, né?
Então, por isso que eu falo que é complexo, né? Você falou eu fico com receio de falar de um lado só e não considerar, sabe, de não ser... Não ser imparcial, não... Mas quando você falou de Rota 2030, eu lembro que essa questão do carro elétrico foi uma das últimas a ser discutidas e altos paus, assim, é lógico que eles não contam pra gente, mas o carro elétrico estava num grupo lá que eu não lembro qual que era, de estudos, que no fim eles separaram, eles puseram outro grupo para falar só de carro elétrico. Para mim, falaram, não, a gente separou para dar mais atenção, né? Pelo que eu sabia, porque não se chegava num acordo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo que é complexo, e eu não queria falar nada, mas já falei bastante, né? Porque é difícil. Não, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. A gente pode, então, trazer a nossa discussão para um lado mais factível, mais perto da gente, então, porque a gente, pelo nosso resultado aqui da enquete, olha só, hein? Para surpresa, acho que de 0 pessoas, Toyota Corolla Cross foi o resultado mais esperado aí das pessoas que estão nos acompanhando. E acho que a gente já entra naquela parte que tem mais a ver com o título dessa nossa conversa, que é tendências para 2021, quais são os segmentos que vão estar mais em evidência no próximo ano, né? E o Toyota Corolla Cross faz parte de um desses segmentos que, pelo menos 2 novidades prometem fazer bastante barulho, que é esse Corolla Cross e o Volkswagen Taos, que são os SUVs médios, né? Ou seja, pode ser aí que tenhamos, então, essa tendência de SUVs um pouco maiores, né? Mas o que você teria a dizer de outros lançamentos aqui, só para a gente ir passando nesses lançamentos que a gente colocou na nossa enquete, se a gente fosse colocar uma ordem, assim, talvez, de mais buzz, né, que vai criar no mercado, o Corolla Cross, o Taos, o SUV do Argo, né, e os facelifts do Jeep Compass, tá tudo com motor flex, né, Turbo Flex, que vai ser uma boa inovação também. Renan, o que você tem a dizer? Qual segmento você acha que em 2021 vai gerar mais conversas e expectativas? Acredito que pelo peso dos lançamentos é realmente o de SUVs médios. O Compass, nada de braçadas aí desde que foi lançado, é líder absoluto, né? Não tem ninguém para incomodar. O Tiguan prometeu, mas também a Volkswagen não conseguia entregar volume porque é importado. O Equinox a mesma coisa. Então, ficava essa expectativa de um produto ou nacional ou feito aqui no Mercosul, né, por conta dos acordos comerciais, que pudesse, de fato, aí incomodar a vida do Compass para fazer também a Jeep se mexer, né, porque estava tudo muito cômodo, né, deixa o 2.0 aí flex, não tem problema, deixa 1.8 no Renegade, tá tudo bem, porque eu tô vendendo bem e tá tudo certo, não preciso mexer no carro porque o público aceita porque é o que tem, né? Nem porque o público não quer, porque é o que tem. Então, são lançamentos importantes. O Corolla Cross, que vai chegar aí com motorização híbrida, mesmo motores do Corolla Sedan. O Taos, que decepciona um pouco por chegar só com esse 1.4, né, que apesar de ser um motor reconhecidamente confiável e econômico, é um motor que também já carece aí de um upgrade, tanto que teve lá fora, né, ele passa de 1.4 para 1.5, ganhou outras tecnologias para economizar combustível, na hora, de repente, da Volkswagen pensar nesse motor para o Brasil. E aí, esses dois prometem, pelo menos, dificultar um pouco a vida do Compass até chegar aí o seu facelift, porque eu acho que o mais importante para o Compass aconteceu nesse facelift, que foi mudar o interior. O interior é muito mais refinado, né? Traz uma sensação maior de luxo aí, se seguir o que a gente viu lá na China. Exatamente. Henrique, você compartilha dessa visão? Taos e Corolla Cross serão os nomes de 2021? Olha, eu acho que na primeira metade do ano, sim. Principalmente o Corolla Cross. O Taos ainda precisa ganhar a confiança, né, do consumidor, fazer o nome dele. Mas você lançar um SUV, que é o que todo mundo quer,
com o nome Corolla, a marca Toyota, a mecânica do Corolla, é muito complicado para um concorrente, né, ganhar ali a atenção. Vai ser um problema para o Taos, né, não para o Corolla. Mas eu imagino que o Compass ele vai conseguir se defender muito bem com essa atualização, porque ele ainda é um carro que vende bem, por mais que as pessoas saibam que ele vai mudar. E ele vai ter, finalmente, um motor atraente, né? Porque antes era o carro, eram os equipamentos, mas agora ele vai ter um motor 1.3 Turbo Flex, que é o que ele sempre precisou ter, né? Então, ele vai conseguir se defender, imagino eu. Agora, para a segunda metade do ano, acho que quem promete é o SUV do Argo, é o SUV compacto da Fiat, que deve ficar ali abaixo do Jeep Renegade, né? Para não ter briga em família, e já vai estrear com essa família de motores turbo. Não exatamente 1.3, mas 1.0 de 3 cilindros turbo. Então, acho que ele vai conseguir atrair bastante o interesse do mercado. A gente falou de SUVs, né? E ano que vem, os SUVs compactos, com esse exemplo do Argo que você falou, vai criar bastante notícia. Tem a nova geração do Creta e reestilização do Kicks. PCG, você vê mais um ano de SUVs dominando tudo, com esses lançamentos de Kicks se renovando, nova geração do Creta, SUV do Argo. Qual dos lançamentos você acha que vai ser o mais interessante? Então, pela lista de lançamentos, você vê que é o segmento que vai bombar, né? Porque é onde vai ter mais novidade. E a gente não falou, embora esteja aqui na relação, o Renegade, que também é um best-seller, também vai ganhar esse motor novo aí. Aquela reclamação de que o carro gasta muito, que todo mundo faz, todo mundo compra o carro porque acha bonito, né? E vai acabar a reclamação, entendeu? Então ele tem esse carisma aí, né, da marca, da proposta, que você vê que a razão do sucesso do EcoSport da primeira geração era isso, era a proposta de aventureiro e tal, né? Então, e o Renegade tem isso no DNA, assim, ele não estou fazendo propaganda assim, mas a hora que ele ganhar o motor, ele vai ser um forte candidato também, né? Sim. E como ninguém falou nada, enfim, eu acho simpático o SUV do Argo, a Fiat demorou muito para entrar nesse segmento, né? E eu também estou curioso para ver o novo Creta, assim, porque eu acho que ele vai, pelo que a gente viu, o design dele é ortodoxo, assim, meio como o HB20, assim. Mas até por ver o HB20, que apesar de estranho, é um bom produto, né? Você vê que, né? Eu vejo com bons olhos a chegada do novo Creta, entendeu? É isso. Vai ser mais um ano em que os SUVs, sejam os compactos e os médios, vão acabar protagonizando, né? Então, você que nos acompanha aqui e quiser ficar antenado sobre os lançamentos, enfim, quais segmentos vão estar mais aquecidos, mais uma vez, os SUVs, eles vão acabar abocanhando uma parcela ainda maior de mercado, ainda mais quando nessa alta de preço que a gente falou lá no começo da nossa conversa, impacta muito mais o consumidor de carros populares. Quem acaba se beneficiando disso muitas vezes são os SUVs compactos, os SUVs médios, que têm um público diferente, né? Que não é tão impactado assim com essas altas. E aí, no futuro, mais para frente, esses carros vão abastecendo o setor de usados, né? De toda aquela corrente que a gente falou no começo da conversa. Então, SUVs são aí, vai ser a pauta do ano que vem, mas também vai ter um outro segmento que até casa com o que você falou, PCG, essa sua visão aí de que as picapes vão ser as baratas no sapato dos SUVs, que são os meteoros. Aleluia! Porque a gente também vai ter novidades de picapes, né? Por exemplo, a Toro vai ganhar essa mesma família de motores Firefly Turbo, vai ganhar um facelift baseado no Fastback, que a gente viu no Salão do Automóvel em 2018. Vamos ter também, existe a especulação de que a gente tem até modelos bem maiores, né? F-150, de novo, voltando aí com possibilidade, Chevrolet Silverado. Só que acho que dessas picapes um pouco maiores, a Ram 1500 deve ser a que mais está mais perto de realidade, né? Então, continuando com você, PCG, que falou isso sobre picapes, o que você acha
que vai vir de picape em 2021? A Toro vai continuar, vai sacramentar a sua liderança agora com essa nova geração de motores? É isso que vai acontecer? A Toro foi um lançamento muito feliz, né? Acho que só tem a ganhar com esse motor também, né? E no segmento maior, a chegada da Ram fez costeira nas americanas que sempre tiveram nas outras, né? As americanas, porque a Ram também é. Em Ford e GM, de trazer a Silverado e a F-150, né? Mas eu acho que elas vão esperar, até porque o mercado não está comprador, vão esperar ver o que vai acontecer com a Ram. E no caso da Ford F-150, tem uma história curiosa para contar, que em 1998, né, eu fui para Detroit para andar na F-150 que ia chegar no Brasil. Fala que está demorando muito, né? Não sei que condição que ela pegou. Você está muito apressado. Não, então, é um carro que... Aliás, os tempos são outros também, né? E a Ford optou por fazer SUVs e picapes. Então, é o que temos para hoje, é o que ela vai ter que oferecer aqui, entendeu? Mas, então, eu fiz essa piada porque, enfim, a gente, às vezes, os planejamentos mudam, né? E a gente, no afã de sair primeiro, você vai lá, paga a passagem, no fim, fica esperando e o carro nunca chega, né? Mas agora pode ser que... Eu não sei se mais alguém tem mais alguma informação em relação à F-150 que possa reforçar possa mudar, fazer eu acreditar nisso. Eu falei que dessa lista aí tinham rumores um pouco mais... Acho que 150 Silverado são aqueles rumores que podem não dar certo no final. Mas tem um ingrediente importante nessa discussão, Henrique, que é as picapes, elas atendem um público que faz parte de um segmento da indústria que em 2020 não foi muito impactado assim com a pandemia, né? Que é o setor do agronegócio. Muitos clientes picapes, especialmente essas picapes que a gente está vendo nesses patamares de preço de 300 mil reais, né? Maroc V6, né? As fabricantes estão mirando lá em cima porque sabem que tem um público que está pujante, né? Por causa desse setor da economia e que pode adquirir esses carros. Então, acho que é um pouco reflexo disso também, né? A indústria olhando para quem tem dinheiro para comprar carro caro no Brasil. Acho que esse segmento aqui. Acho que é mais ou menos essa lógica, ou não, Henrique? É bem essa lógica mesmo. Inclusive, as vendas de picape não foram impactadas muito, só foram impactadas por problema concessionária, mas a procura houve, né, durante a pandemia. E elas mantiveram um patamar de vendas, mantiveram um calendário também de lançamentos agora desse fim de ano. Teve a atualização da S10, teve agora a atualização da Hilux. E os fabricantes também estão se adaptando. Por exemplo, agora a Volkswagen ela só vende a Amarok para a pessoa física com motor V6, porque o comprador, a pessoa que compra uma Amarok hoje quer comprar a Amarok mais completa, mais potente e mais invocada, né? Até com pacote para deixar todos os acessórios pretos. E quem compra para trabalho vai ficar com o motor 2.0, os motores 2.0 que ela já tinha. Então, realmente, a indústria está muito atenta a oferecer tecnologia em picape. A S10 agora tem Wi-Fi, tem conectividade sem fio com smartphone. A Hilux tem ACC, né? Sim. A Ranger tem piloto automático adaptativo, frenagem autônoma. Então, todas elas estão se adaptando para, exatamente, esse produtor rural, esse empresário do interior do Brasil que quer um carro quase com o conforto de um carro de luxo, mas a robustez de uma picape, aquela mesma picape que ele usava antes para trabalhar. Exatamente. E a Ram, seja a 1500 ou a 2500, que já é vendida no Brasil há muito tempo, elas têm a missão mesmo de entregar essa sofisticação para esse público. Então, se eles quiserem trazer esses picapes grandes para o Brasil e só vender no eixo São Paulo, Mato Grosso, até ali Tocantins, botar concessionária só ali, incluindo Ribeirão Preto, vai vender muito. Com certeza. E assim, isso não é para 2021, mas um outro
componente que reforça essa visão, Renan, é o fato da gente ver outro segmento de picape, que agora a Toro, ela está sozinha, né? Navegando sozinha nesse segmento de compacta média, média compacta, mas já tem projetos, uns mais adiantados, outros não, que podem vir para concorrer com ela, ou seja, mais um nicho dentro desse mundo de picapes, que caso que a gente está falando, né? Inclusive, quais são esses projetos aí? A Ford vai trazer a Maverick, né? Tudo indica, está em desenvolvimento, deve demorar um pouco para chegar por aqui. E o outro projeto que está mais adiantado é o da Volkswagen, que foi apresentado um conceito quase pronto, né? A Tarok, que nem se sabe se vai ter esse nome de produção, se vai ser realmente produzida por conta de todo esse atraso de pandemia, prejuízos e afins, mas o projeto está basicamente pronto, né? A gente viu no salão, basicamente, um Taos com a caçamba cortada ali, né? Com a parte de trás cortada. São basicamente esses projetos que estão mais adiantados. A Chevrolet certamente está de olho aí para produzir alguma coisa, até porque Chevrolet tem S10 e tem uma Montana ali jogada às traças, né? Tá ali há 20 anos, praticamente, mesmo carro, não muda nada. Mas tem linha 2021, hein? Montana 2021. Sim, linha 2021 por R$75 mil, né? Enfim, antes que eu faça comentários que eu não deveria sobre esse preço. Acalme-se. Mas outro ponto importante é também o sucesso da estrada, né? Mesmo ainda sem o câmbio automático, que promete para o ano que vem, é outro segmento que todo mundo vai ter que ficar de olho, porque está vendendo picape. A estrada está vendendo muito, a Toro está vendendo muito, Hilux, S10, todo mundo conseguindo bater bons números de vendas e chegando mais concorrentes. E aí, quem vai se mexer nesse segmento aí, tanto para oferecer uma compacta que seja suficiente para pelo menos concorrer com a estrada, o que ninguém é capaz há 20 anos, né? A estrada é líder e ninguém faz nada, né? Nada acontece. E a Toro também, que chegou aí, a Renault até antecipou esse segmento com a Oroch, né? Mas convenhamos, não fez 1/3 do sucesso da Toro. Não teve. Até porque também uma picape atual, no caso da Oroch, que pelas medidas e capacidades está até um pouco, está mais próxima da estrada do que da Toro, né? Ou melhor, do que das picapes médias, enfim. Então ela também não é exatamente a rival ali que seria a Maverick, que seria a Tarok, né? E essa, assim, quando vierem, vão mirar mais na Toro, né? Mas é isso. Estou pintando aqui um cenário, então, para 2021, com carros mais caros, puxando o protagonismo, né? A gente não está falando de novo Gol, a gente não está falando de novo Argo, o 208 que foi renovado aqui no Brasil esse ano está num patamar de preço um pouco mais avançado, né? Eles até tiveram que fazer uma versão like, se eu não me engano, é o nome? Isso. Like. Simples, vamos ver como ela vai se desempenhar também, porque pode ser na prática, pode comprovar aquilo que a gente está falando. Pô, mas o carro ficou mais simples e não vendeu? Será que é o quê? Ainda é questão do preço? É o consumidor que está mais exigente? Enfim. Mas no resumo aqui da nossa conversa, 2021 está com esse horizonte de carros com maior valor agregado, que é o público que está podendo comprar carros 0 quilômetro. Enquanto que as faixas ali de 60 mil reais, que a gente está vendo que é a faixa de Onix, de Argo, de Polo, enfim, das suas versões iniciais, e Kwid Mob já batendo em 55 mil, a gente prevê que é um segmento que ainda vai ter uma vida mais difícil no ano que vem, enquanto segmentos mais caros podem ter novidades para fazer essa indústria circular. Estamos a 3 minutos do nosso encerramento aqui desse belíssimo papo com vocês. Não sei se temos considerações finais aqui, se você gostaria de fazer alguma aposta, de repente, Henrique, sobre Você acha que o Corolla Cross, por exemplo, vai se transformar facilmente aí no SUV médio mais vendido? Qual é o SUV médio mais vendido hoje? Alguém tem na Esse Compass mais vendido hoje é o Compass mesmo. É o Compass mesmo, né? Exatamente. Ele vai ser um pouquinho maior do que o Compass, na verdade, né? Mais caro também.
Você acha que ele vai ser, assim, desses lançamentos que a gente falou hoje, assim, se a gente fosse, para encerrar esse nosso papo, uma polêmica aqui, para todo mundo ser bem imparcial, qual desses lançamentos vai ser o mais bem sucedido do ano que vem em termos de vendas? Começando por você, Henrique. Esses em vendas, Compass. Compass. Eu vou apostar no Compass, porque ele tem a clientela fiel que vai querer trocar de carro e vai fazer fila de espera, provavelmente. Ótimo, perfeito. Isso aí, foi convicto. PCG, quero a sua convicção agora. Minha convicção é de que o carro vai chamar atenção, sem dúvida, né, por tudo que já falamos aqui, mas a Toyota não vai ter produção para atender todo mundo. Então, quem vai nadar de braçada é o Compass. Ótimo, perfeito, perfeito. Olha, eu gostei da certeza. Renan, você. Eu vou mudar um pouco só para contrariar e trazer outro carro, mas dentro do mesmo conglomerado. Vai ser o SUV do Argo. Sou Eduardo, muito bem. Eu acho que eu iria... O PCG me convenceu, eu iria de Renegade com motor Firefly Flex, acho que pode ser... Ele era líder até há pouco tempo atrás, inclusive de todos os SUVs, né? Acho que vai ter um incremento aí interessante, muito importante com esses novos motores. Ou seja, a FCA vai ficar feliz, né? Exatamente, aqui, e olha... Acho que seja... Não temos nenhum patrocínio da FCA, para ficar bem claro. Mas é porque são carros que são consolidados e prometem atualizações importantes. Então, de fato, eles têm uma certa vantagem no mercado. Gente, eu acho que é isso. Nosso tempo deu aqui para esse nosso papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Paulo Campo Grande, Henrique Rodrigues, Renan Oliveira, para todo mundo que ficou também até agora nos acompanhando ao vivo, lembrando que essa live vai ficar gravada no nosso stand da Fenalto, com outras atrações que nós temos por lá. Então, fico aqui o meu boa noite para todo mundo, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo, e é isso, até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.